Olá, tudo bem? Meu nome é Cristina Pestana, sou psicóloga especialista na área de recursos humanos e eu vou te contar de hoje foi feito para você que está em dúvida sobre dinâmicas de grupo em processo seletivo. Antes de eu apresentar a nossa convidada, eu vou te pedir para que você se inscreva aqui no canal, que é o canal do Vou Te Contar. Só dar um clique ali. Então vamos lá. A nossa convidada de hoje é a Isildinha. Como funcionará o jogo das perguntas? Para cada pergunta que aparecer no vídeo, responderemos neste quadro branco e depois compararemos as respostas. Você perceberá que o que falaremos pode ser igual ou bem diferente, mas isso também te ajudará aí para você esclarecer algumas dúvidas. Primeira pergunta: qual o objetivo da dinâmica de grupo para o processo seletivo? Bem, lê aí sua resposta, Isildinha, traduza, o que você escreveu? O principal objetivo é conhecer as pessoas. A gente acaba inserindo as pessoas num contexto lúdico. O que isso quer dizer? A gente acaba colocando essas pessoas em atividades muito próximas àquelas que elas vão realizar no dia a dia, a fim de que a gente perceba assim, quais características vão estar muito mais de acordo com a realidade da empresa na qual a gente tem a proposta de trabalho. Olha, eu coloquei praticamente a mesma coisa, conhecer o candidato no trabalho em grupo, ou seja, né, você faz a dinâmica e eles vão te avaliar quais são as suas reações, como é que você interage aí com as pessoas, né, como é que são as suas reações, porque o que você tiver ali de reação será o que você terá no teu dia a dia de trabalho com seus colegas, tá bom? Próxima pergunta: o que devo falar sobre mim na hora de me apresentar em uma dinâmica de grupo? Vamos à resposta. Então, os dados pessoais, formação acadêmica e experiência profissional. Na verdade, quem acaba conduzindo o processo, ela passa um roteiro e é interessante que você possa seguir esse roteiro, especificando todos os dados, a fim de que não surja aí nenhuma dúvida. E se eventualmente surgir alguma dúvida, a pessoa que conduz o processo, ela fará a pergunta, então fique tranquilo. E eu coloquei falar somente sobre suas competências técnicas, né? Ou seja, você se apresenta, né? Uma coisa complementa a outra. Fala seus dados pessoais e fala sobre as suas competências técnicas, aquilo que você trabalhou, aquilo que você já fez. Algumas pessoas acabam se perdendo, falando, eu sou muito legal, eu tenho muitos amigos, eu sou uma pessoa dinâmica. E você tem que provar isso com a tua própria experiência. Então o ideal é você falar sobre as suas competências técnicas e os dados pessoais, como a Isildinha falou, ok? Próxima pergunta: a forma como eu falo alto, baixo, rápido, devagar, gíria, pode me beneficiar ou atrapalhar? Vamos à resposta. Então, quando a gente fala a respeito de como se colocar, é interessante que você tenha um tom de voz que as pessoas consigam te ouvir, que você tenha uma pronúncia clara, respira para falar, porque isso é super importante. E existe uma questão que é muito interessante que você possa se policiar, que é a questão das gírias. Gírias a gente acaba utilizando para os nossos grupos de amigos, para quando vocês saem, vão passear. Isso não é legal dentro do mundo corporativo. Muito bem, a minha resposta foi: pode, realmente isso pode te atrapalhar. O ideal é que você se faça ouvir, né? Evitando palavras inadequadas. Às vezes a gente se sente tão à vontade dentro de uma dinâmica de grupo que acaba escapando aí um palavrão, acaba escapando uma gíria. A minha dica para vocês é que vocês treinem aí a forma como você fala, porque se você fala muito baixo, a pessoa acaba não te ouvindo, não te entendendo, achando que você não tem interesse. E se você fala muito rápido, ela acha que você está ansioso. Então o ideal é que você treine e olhe bem o vocabulário que você está utilizando, porque gírias, independente do grau de escolaridade, independente da função, acaba te prejudicando muito, ok? Mais uma pergunta para você. Qual a importância de eu pesquisar sobre a empresa da qual participarei de uma dinâmica? Vamos lá.
pessoas, é interessante sim que você faça uma pesquisa na internet, busque alguns dados em algumas outras fontes. Isso colabora para que você realmente demonstre o interesse. E caso surja algum tipo de questionamento, porque é importante e as pessoas das empresas geralmente falam a respeito da empresa, da política, da cultura, você tem aí formas de fazer perguntas. Então isso realmente é muito importante. Até porque começa a facilitar o diálogo, né? Sim. Entre o entrevistado e o entrevistador, ou seja, já cria um vínculo com você. Minha resposta foi praticamente a mesma que a da Isudinha, que demonstra interesse. Caso você pesquise na internet e não ache nada sobre a empresa, pergunte para o entrevistador. Isso demonstrará ainda maior interesse. Fale, olha, o que essa empresa faz? Eu dei uma pesquisada na internet, eu não consegui localizar nada. Você pode me falar mais sobre a empresa? Fica a dica. Vamos para a próxima pergunta, então. Pergunta básica, hein? Tenho que ter algum cuidado com a roupa que utilizarei na dinâmica de grupo? Roupa é importante? Sim! Diga lá, Izzy. Então, gente, roupa é muito importante. Não dá pra você sair de casa pensando que você vai pra academia para um processo seletivo. Não dá pra você ir para um processo seletivo achando que você vai para uma balada. Então é interessante que nós tenhamos vários cuidados. Imagem profissional, a gente está pensando no meio corporativo, você vai lidar com diversas pessoas, desde de repente uma pessoa da área de recursos humanos até um gerente, um diretor, então isso é mega importante. Verdade, até vou aproveitar o gancho, né? Porque na dinâmica de grupo vocês não sabem quais serão os jogos ou as atividades que vocês farão. De repente você tem que ficar em pé e o sapato que você escolheu tá apertado. De repente a roupa que você escolheu ela tá um pouco mais justa, você não tá tão à vontade, você não consegue fazer algum movimento ou como sentar no chão. A gente não sabe qual é a dinâmica. Então o ideal é que você vá com uma roupa mais confortável, né? Tente colocar uma roupa social, né? Se for o caso, ou uma roupa adequada para um processo seletivo, porém uma roupa confortável, que não vai te deixar numa saia justa. Afinal de contas, você está indo para uma oportunidade de emprego, você quer ser aprovado, tá bom? Então fica aí a dica, cuidado com a roupa que você vai utilizar no processo seletivo, tá bom? Mais uma pergunta. O quanto devo participar das atividades da dinâmica de grupo? Bom, pessoas, então, como é que é a participação? Quando você pensa em se colocar, lógico que você já teve informações, você já de repente discutiu aquilo em grupo, ou o teu posicionamento vai ser individual, mas é importante que fique claro para você as informações que a pessoa que está conduzindo o processo, ela tenha dito. Se surgir alguma dúvida, pergunta, não fique em dúvida, porque aí depois é muito complicado para você se organizar no que diz respeito à linha de raciocínio, para sua fala, enfim, então tem que participar. Se coloque, ninguém está naquele momento para julgar ninguém, o objetivo é ouvir você. Te conhecer, né? Exatamente. Te conhecer. E até aproveitando o gancho, né, que a Izzy acabou de falar, se você não entendeu alguma etapa da dinâmica, pergunte. Porque se você deixar de fazê-la, eles vão achar que você está quebrando uma regra, né? Então a sua participação, ela já vai começar até por aí. Porque eu tive dúvidas, então já é uma forma de você participar. Eu falei praticamente a mesma coisa, né? Eu acho que você tem que participar de uma forma suficiente para que você não seja um ditador. Ou seja, o líder daquela conversa, mas que também você não seja mudo, aquela pessoa que vai para um processo, entra e ninguém nem ouviu a voz dela. Então você tem que participar o suficiente. Então fica aí mais uma dica da sua participação numa dinâmica de grupo, tá bom? A última pergunta. O que fazer para conseguir me expressar quando o candidato monopoliza a dinâmica, não deixando ninguém falar? Ah, essa é boa. Essa é ótima. Eu tenho medo. Vamos ver a última resposta. Sempre tem um candidato, Sempre né? tem alguém que quer falar mais, e às vezes aquela pessoa que fala mais não é a pessoa que é adequada para a vaga. Então assim, se você então se você perceber que você tem alguma coisa para agregar, para falar, que é importante, eu até coloquei aqui, pediu licença, né? A gente pede licença como? Entra no meio.
Não, acho que uma forma sutil. Levanta o braço, olha, um minuto, por favor. Eu gostaria de complementar, eu gostaria de falar. E automaticamente quem está conduzindo o processo vai fazer com que todas as pessoas se dirijam os olhares para você, para que você fale. Então, aproveita o momento. É aquele momento. Não tem depois, quando terminar o processo, falar, ai, sabe o que é? Eu esqueci de falar, aquilo era super importante. É aquele momento, Perdeu. gente. Aproveitem aquele momento. Sim. Até porque algumas pessoas acabam falando mais por pura ansiedade. Então ela vai estar ali falando, e o papel do selecionador ou da pessoa que está conduzindo a dinâmica não é conter essas pessoas, nem dar a vez para as pessoas falarem. Então você, lembre-se, uma dinâmica de grupo, eles querem ver como é que você interage com um grupo de pessoas. Então o fato de você já pedir licença, utilizar o como, ou levantar a mão, não levanta a mão só assim não, viu? Levanta a mão mesmo para você se fazer perceber, já é uma forma de você se destacar ali na multidão, né? E as pessoas, você vai conseguir falar aquilo que você está pensando, aquilo que você acha e poder aparecer dentro do processo seletivo. Então, mais a nossa última dica aí para dinâmica de grupo. Agora, Isildinha, quero que você deixe uma dica para essas pessoas que estão participando, né, de dinâmica de grupo e para elas terem sucesso aí na atuação delas dentro de uma dinâmica. Pessoas, eu acho que além do que nós já tivemos a oportunidade de comentar aqui no nosso canal, eu acho que é importante que vocês se preocupem com algumas questões. Quais são essas questões? Horário, gente. É péssima essa questão de horário. Não tente marcar nenhum tipo de compromisso muito próximo do horário do processo, nem tão próximo do término do processo, porque isso gera uma ansiedade, você fica angustiado, e isso não é legal. Isso às vezes acaba te impedindo de você estar no processo de naturalidade. Porque é isso que nós queremos, que você esteja o mais natural e tranquilo possível, para que a pessoa que está do outro lado possa ter uma condição de te avaliar. Eu acho que isso é o principal. Eu acho que principalmente para os jovens, acho que vale essa questão. Não sai à noite, de repente tem um processo no dia de manhã, saiu à noite, chegou meio que de madrugada, você não está descansado o suficiente. Verdade. Então, durma pelo menos 8 horas, né? Esteja pronto, né? Sim, tente se privar, isso é um dia, são algumas horas somente, né? Isso pode te garantir o segredo do teu sucesso futuro. É verdade. Eu creio que isso assim é super importante, porque as pessoas ficam muito preocupadas com questão de horário, com questão de vestimenta, mas coisas que nós também tivemos a oportunidade de falar. E eu creio que o mais importante é assim, tá focado. E sucesso, gente, sucesso. Obrigada. Isa, eu quero te agradecer pela sua participação aqui no nosso canal. Sim, muito muito obrigada. obrigada. Muito obrigada mesmo. Espero que a gente tenha te ajudado, que todas as dicas que nós falamos pra você, que te ajudem aí nas dinâmicas, que você venha a participar. Aliás, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários, né? A gente tenta responder e tenta fazer aí no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com as pessoas que você acredita que precisam dessas dicas. Vá lá nos comentários, faça suas perguntas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, é só dar um clique, tá? Porque aí você é comunicado de todos os vídeos que nós postarmos, ok? Então te encontro no próximo vídeo. Até lá. Eu não decoro nem o que eu... Peraí. Ela quer dividir com todo mundo, vocês sabem. A pessoa vem aqui querendo colocar ordem. A pessoa já tem um ritmo de ordem mental. Ela vem de lá querendo colocar ordem. Ela já vai estar descoladíssima. Então vamos lá de novo. Te encontro no próximo. Caguei de novo.